doesn't. Porque a palavra de Deus diz que Jesus virá. Quando você menos espera, ele virá na nuvem. Analisa qual o problema que aflige a tua vida. Você pode antever se Jesus voltasse hoje. Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 10. E vamos ler dos versos 34 a 39, palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Como é o pastor da sua igreja? Que tipo de pastor você gosta de ouvir? Tem gente que gosta mais de pastor que prega gritando, aqueles do fogo. Tem gente que prefere pastor mais tranquilo, aqueles que pregam sermão expositivo. Tem gente que gosta mais de pastor sério e tem gente que gosta mais de pastor brincalhão, daqueles que fazem piada no púlpito. Tem muitos tipos de pastores e a diversidade da Igreja de Cristo comporta vários desses tipos. Mas ainda assim, há coisas que não dependem das características das igrejas e são princípios ordenados pela Bíblia para uma liderança genuinamente cristã. Mas nesse impasse entre características variáveis e as características obrigatórias de um pastor cristão, como saber o limite, a fronteira do que pode variar e do que deve ser um pré-requisito ao pastorado? Já falamos em episódios anteriores que um dos principais objetivos da carta de Paulo a Tito é estabelecer diretrizes para a organização da igreja cristã em Creta. Após saudar seu filho na fé, Paulo inicia o primeiro assunto de fato abordado em sua carta, a saber, os critérios para a ordenação de líderes cristãos. Aliás, Paulo afirma no versículo 5 que essa foi a causa pela qual Tito ficou em Creta, isto é, para pôr ordem nas coisas. Essa ordem de que fala o apóstolo consiste primeiramente na organização formal das igrejas, representada pela constituição de presbíteros, isto é, anciãos que eram reconhecidos pela sabedoria e capacidade de liderança do povo. É interessante que Paulo esteja preocupado não só com o ajuntamento dos fiéis, mas com o pastoreio dos mesmos, o que significa que a liderança cristã não é uma ideia criada do nada, como parecem crer aqueles chamados desigrejados. A liderança da igreja e o aspecto institucional dela vem de uma ordem apostólica e, por consequência, vem do ensino do próprio Cristo. A prova de que a liderança cristã é algo de maior importância é a atenção que o apóstolo dá para o estabelecimento desses líderes. No verso 6, ele dá algumas coordenadas a Tito. Esse líder cristão deve ser alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, não acusados de dissolução nem insubordinados. A primeira das exigências é a de que esse líder seja alguém contra quem não pesem acusações justas. Ou seja, não há protestos contra ele. Todos reconhecem sua retidão no fato de ele ser um bom marido e marido de uma só mulher, o que pode significar tanto que ele nunca se divorciou e por isso está no seu primeiro e único casamento, quanto dele ser um homem monogâmico. Esse líder também é reconhecido pelo sucesso na evangelização de seu lar, pois seus filhos são crentes e também não há reclamações contra eles, pois são obedientes e sensatos. Qual a razão desse altíssimo padrão exigido para a liderança cristã? Paulo afirma que tal padrão se deve ao fato de que o líder cristão é um servo da igreja, sim, mas acima de tudo, do próprio Deus. Os supervisores da igreja, episcopos em grego, respondem à igreja, mas em primeiro lugar ao próprio Deus. Esses anciãos, que são supervisores do povo, são administradores da igreja, ou oikonomos, de onde vem a palavra economia. Eles dirigem o funcionamento institucional da igreja e são, por isso, a representação autorizada de Deus para a igreja.
São os homens que portam as chaves apostólicas do reino dadas por Cristo. Outra característica desses líderes é que eles devem ter um bom temperamento e controle emocional e serem livres de vícios. Nada de vinho, nada de jogatina, nada de arrogância ou impulsividade, nem violência. Pode parecer que para nós que Paulo está descrevendo características básicas de todo cristão, né? Mas não. Volte para o nosso primeiro episódio aqui do Dropsminster. Estamos na ilha pagã de Creta há 2000 anos atrás. Esse padrão moral e espiritual cobrado por Paulo era impensável naqueles dias. E coincidentemente, nos nossos dias isso está se tornando assim também. Para os moderninhos de hoje, Paulo está descrevendo o exato perfil de alguém careta, que não curte a vida e que não tem coragem de sair do armário. Um monge, um frustrado. A quem devemos ouvir? Ao apóstolo de Cristo, inspirado pelo Pai por meio do seu Espírito Santo, ou aos cretenses daquele tempo e os dos nossos? Esse padrão exigido significa não que os líderes deveriam ser perfeitos ou que eles sejam pessoas que não pequem mais. Não é moralismo. O que Paulo está exigindo é experiência, é vivência, é caminhada. Paulo está indicando para a liderança cristã os irmãos com mais tempo de vida espiritual, que já tenham enfrentado certas provações e que fossem, por isso mesmo, modelos para o restante da comunidade. Aliás, eles seriam os líderes justamente por já serem bons exemplos. O perfil moral e psicológico desses homens não é um fim em si mesmo, mas o reflexo, o produto da vida espiritual que viviam. Provando isso, Paulo afirma no verso 9 que, acima de tudo, esse líder cristão deve ser firmemente apegado à fiel palavra da sã doutrina cristã. O objetivo dessa firmeza doutrinária não é outro senão conferir dunatos, isto é, poder, força, firmeza e coragem ao obreiro, para que ele ensine o caminho da vivência cristã, tanto para a conversão dos cretenses pagãos, quanto para a edificação dos conversos. Ao contrário do que poderia parecer, apego à palavra não se trata de mera intelectualidade, mas de unção na proclamação do evangelho, algo que às vezes é desprezado, principalmente nos meios mais tradicionais. Isso tudo, por fim, mostra que nada do que Paulo exige de Tito para a ordenação de líderes cristãos é mero capricho. Nenhuma dessas características deve ser variável de comunidade para comunidade ou de cultura para cultura. O que o apóstolo prescreve a Tito são as diretrizes que são próprias dos administradores das chaves do reino dos céus. Oratória, vestimenta e outras coisinhas podem sim variar. E nós temos muito que trabalhar na tolerância que é própria da Igreja invisível e universal de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, devemos ser intransigentes e ferrenhos defensores dessas características que Paulo aponta como exigências e pré-requisitos para o pastorado da igreja local e visível de Jesus. Em suma, o que você, eu e todos nós gostamos em um pastor é a última das coisas que realmente importa em um pastor. O que importa, de fato, é o que Deus em Cristo transmitiu por meio destes versos ao apóstolo Paulo e este a Tito. Temos esse fiel testemunho registrado e questiono novamente. A quem vocês desejam ouvir? Ao apóstolo inspirado por Deus ou aos pseudo-pastores de hoje em dia, que, seja por qual razão for, ferem uma ou mais dessas características da liderança cristã genuína? É com vocês. É isso aí, pessoal. Tô passando aqui mais uma vez ao término desse episódio para agradecer a todo mundo que está acompanhando essa série do Dropsminster de reflexões em Tito. Agradeço mesmo, tenho visto que a recepção está sendo muito boa e eu espero que continue assim. Como sempre, aceito sugestões e dicas. E críticas também, se tiverem. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.